Do púlpito da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, a mensagem da Palavra de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Atos 16, leremos os versículos 13 a 15 e 40. Nós leremos a Palavra de Deus no texto bíblico que fundamenta a exposição dessa noite. Atos, capítulo 16, versículos 13 a 15 e concluiremos com o versículo 40. Diz-nos assim a Sagrada Escritura: No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Quero nessa noite falar sobre o tema Lídia, exemplo de genuína conversão. O texto bíblico aqui mencionado se dá a cena na cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia. Filipos ficava na rota entre a Europa e a Ásia, e como foi colonizada por romanos, estava integrada ao Império Romano, tinha, claro, forte presença romana. Pouco tempo antes desse texto ter sido escrito, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma e de muitos outros lugares onde a presença militar romana era forte, como em Filipos. Então, em Filipos, por conta dessa determinação do imperador romano Cláudio, poucos judeus ali permaneceram. Notem, irmãos, que quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas escreve o livro de Atos, Paulo e Silas são companheiros de viagem, e Paulo instrui Timóteo quando eles falam desse encontro com pessoas na cidade de Filipos, a quem eles apresentaram Jesus. Eles não estão numa sinagoga, o que era comum da parte deles. Iam às sinagogas, lugares onde a Escritura era lida pelos judeus, e depois que a Escritura era lida, eles então passavam a argumentar que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Em Filipos, uma cidade importante naqueles dias, não havia sinagoga, porque sabemos que para se formar uma sinagoga era preciso haver um mínimo de 10 homens judeus, pais de família. Sem esse número mínimo não existia sinagoga, ali então não existia. O que Paulo e seus companheiros de viagem missionária fazem é se dirigir a um lugar à beira do rio, onde eles entenderam que poderiam orar. Essa era uma prática dos judeus naqueles dias, porque os muitos ritos de purificação sempre exigiam água. Então, onde não havia sinagoga, quase que naturalmente os judeus, poucos judeus que se reuniam, iam para a beira de algum rio, para a beira de alguma água, para que pudessem atender os ritos de purificação, que eram muito comuns, até mesmo para não causar escândalo a quem ainda estava apegado aos ritos da velha aliança judaica. Então, esses 4 servos do Senhor, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, vão para as margens do rio Gangites. E ali eles estavam a aproximadamente 2 quilômetros de distância da cidade
de Filipos. Daí porque não foram incomodados. Daí porque não chegou a ser um grande problema que aqueles homens insistissem em abrir o que os cidadãos de Roma chamavam de a crença ou a lei dos judeus e argumentar acerca dessa fé, porque eles estavam numa periferia da cidade, às margens do rio, conversando, na verdade, com algumas mulheres que ali estavam reunidas. Uma cena que pouco motivaria qualquer indivíduo a querer entender o que ali estava acontecendo. Era um grupo pequeno, conversando com mulheres que pouco importavam para Roma naqueles dias, sobre qualquer assunto. O texto bíblico diz que naquele sábado, quando eles estavam à beira do rio, eles se assentaram e passaram a falar às mulheres que estavam reunidas às margens do rio. Essa era uma posição muito comum para o mestre judeu, sentar e, rodeado por discípulos, passar a ensinar. E eles ensinaram às mulheres que naqueles dias eram grandemente desvalorizadas entre os judeus. Meus irmãos, as mulheres naqueles dias ouviam coisas do tipo: é melhor queimar as palavras da lei do que ensinar essas palavras às mulheres. Muitos rabinos diziam isso e diziam em público. Graças a Deus, o cristianismo, que não estava mais comprometido com a velha lei, quebra esse paradigma ruim. Paulo, ao ouvir do Senhor em visão que haviam pessoas pedindo para que ele passasse a Macedônia e os ajudasse, Atos 16:9, ele sai prontamente para encontrar pessoas na Macedônia, nos arredores da Macedônia, e anunciar que Jesus é o Cristo. Notem que em Atos 16, versículo 4, é dito que quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E os apóstolos e presbíteros da igreja não viam qualquer dificuldade em se pregar publicamente, mesmo fora de uma sinagoga, em se pregar em qualquer dia, não apenas no sábado, e a qualquer pessoa, não apenas aos homens. Paulo, obedecendo à vontade do Senhor e em concordância com a igreja, chega a Filipos disposto a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Isto é, quando aceitassem ou quando recusassem, para qualquer pessoa, inclusive para um grupo de mulheres. De modo, meus irmãos, que nessa primeira ação evangelística na Europa, nós descobrimos que as primícias da Europa são mulheres. As primeiras pessoas que na Europa ouvem com clareza o apóstolo Paulo e seus companheiros apresentarem Jesus como Messias são mulheres. Mulheres, quanto mais vocês se dispuserem a examinar as Escrituras, mais verão que Deus as criou com amor e com valor. E verão mais que no Novo Testamento, livro ou conjunto de livros da Escritura, que nos apresenta a origem e a prática da Igreja de Jesus Cristo, as mulheres foram inseridas na liderança, os pastores sempre contavam com o apoio das mulheres. Verão que jamais houve qualquer restrição à presença da mulher na igreja, e nunca, nem de longe, qualquer menção de que a mulher, do ponto de vista espiritual, fosse menor ou diferente do homem. Não, o tempo todo a palavra de Deus, falando da salvação que há em Jesus, diz que em Jesus não há mais homem nem mulher, todos igualmente pecaram, todos igualmente afastaram-se do Senhor, todos, homens e mulheres, precisam conhecer ao Senhor e desfrutar da sua maravilhosa graça. As primícias da Igreja de Jesus Cristo na Europa são essas mulheres, de quem a Bíblia diz, estavam reunidas à beira do rio, ouvindo Paulo e outros discípulos do Senhor apresentarem a mensagem
de Jesus. O texto bíblico, irmãos, destaca no grupo dessas mulheres uma mulher chamada Lídia. Pelo que o texto bíblico nos apresenta, Lídia era uma bem-sucedida mulher de negócios, advinda da cidade de Tiatira, que era um distrito de Lídia. Alguns argumentam, inclusive, que ela era chamada de Lídia por ter vindo de Lídia, que ficava na Ásia Menor Ocidental. E por que é preciso saber de onde ela veio? Porque a atividade dela, que era altamente rentável, tinha tudo a ver com a cidade de Lídia. A cidade de Lídia, irmãos, era famosa, era conhecida pela produção de uma caríssima tinta escarlate e violeta, que era extraída da secreção de um molusco que só era encontrado ali. 8.000 moluscos produziam 1 grama dessa tinta escarlate purpúrea. Ela era caríssima. A garança, que era uma raiz própria da região de Lídia, levou os comerciantes de tinturas a conseguirem extrair dessa raiz uma outra tinta vermelho alaranjada. E somente gente muito rica conseguia tingir as suas roupas com essas tinturas. Eram os soldados do alto escalão de Roma. Os imperadores e suas mulheres usavam em cerimônias especiais roupas tingidas com esse produto especial e caro da cidade de Lídia. Lídia parecia que era encarregada de uma associação de artesãos que viviam do comércio de roupas tingidas com essas tintas especiais. Talvez ela fosse até uma ex-escrava que, trabalhando, conseguiu comprar a sua liberdade. Com certeza, o texto bíblico diz que ela era temente a Deus, que ela amava a Deus e passou a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, podemos dizer, pelo que o texto bíblico apresenta, que Lídia é um exemplo de mulher genuinamente convertida a Jesus Cristo. E por que gosto de usar a palavra genuína? Porque genuíno é aquilo que é puro, genuíno é aquilo que é natural, portanto não tem mistura nem alteração. Essa mulher não era uma simpatizante do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mulher não era adepta de uma nova corrente religiosa surgida no seio do judaísmo. Essa mulher era sem misturas, de modo puro, de modo autêntico, crente em Jesus Cristo. Lídia é o relato do Novo Testamento de uma mulher de quem podemos dizer, de verdade, essa mulher era convertida a Jesus Cristo. Mas me deixe explicar melhor o que vem a ser conversão. Wayne Grudem, teólogo evangélico muito apreciado, define a conversão como a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Conversão é uma resposta à pregação do Evangelho, e essa resposta se dá por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e somente nele. Abel Langston, já faleceu há algumas décadas, escreveu talvez o primeiro manual de teologia dos crentes batistas no Brasil. Ele define conversão como a palavra usada para exprimir o ato do pecador, abandonando o pecado para seguir a Jesus. A conversão inclui arrependimento e fé. Isto inclui o ato de abandonar o pecado e de seguir a Jesus, aceitando-o como Salvador. Langston fala de um abandono do pecado e de uma tomada de posição para seguir a Jesus Cristo. E ele, tal como dizia Grudem,
na sua teologia ao alcance de todos, conversão sempre inclui arrependimento e fé. Isso vemos na vida de Lídia. Por que dizemos mesmo que ela é genuinamente convertida? Porque a palavra de Deus diz que Lídia ouviu o evangelho genuíno. E eu chamo a sua atenção para o texto bíblico que diz no versículo 14 que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela até já cria em Deus, mas ela não conhecia tudo acerca da vontade de Deus. E enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo trabalhava no coração dela para que ela compreendesse o que Paulo, em nome do Senhor, estava dizendo. Aí fica a pergunta: o que é mesmo que Paulo estava dizendo e que Lídia ouviu? Acompanhe comigo Atos capítulo 20, versículos 17 a 21. Aqui está um dos muitos textos do Novo Testamento que dizem qual evangelho Paulo pregava. Talvez você, em algum momento da sua vida, ouviu uma mensagem desfigurada, uma mensagem que carece de apoio bíblico, uma mensagem humanista e não cristocêntrica, e por isso você não tem experimentado conversão, porque você não ouviu o evangelho genuíno, você ouviu um arremedo do que vem a ser o evangelho. Se você ouviu o evangelho de Jesus Cristo, você ouviu aquilo que Lídia ouviu. E o que Lídia ouviu de Paulo? Aquilo que ele pregava em qualquer lugar. Atos 20, 17 a 21 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Paulo, ao falar para os pastores da igreja de Éfeso sobre o cuidado que deveriam ter com a igreja, com a conduta pessoal e com a pregação, Paulo diz: desde sempre, desde o primeiro dia entre vocês, eu servi ao Senhor com toda a dedicação do meu ser, mesmo com lágrimas, sob provações, perseguido pelos judeus, eu não abri mão da mensagem que eu sempre preguei. E quando eu não pregava em público, eu pregava de casa em casa, e eu pregava a mesma mensagem para judeus e para gregos. E no versículo 21, lido agora há pouco, ele diz, em resumo, eu preguei o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Se você ouviu falar de um Deus que se comprometeu em encher os seus bolsos de dinheiro, se ouviu falar de um Deus que pede a você muito pouco de conhecimento da palavra, de vida, de oração, de testemunho, e pede a você que participe o tempo todo de rituais, e eles estão aí aos montes, dia de quebra de maldição, corrente da prosperidade, terapia do amor, reunião de empresários da fé, você não ouviu o evangelho. E se você não ouviu o evangelho, você não é convertido a Jesus Cristo, você é convertido a uma mensagem que agrada o seu coração, porque agrada ao coração do homem ouvir falar que se ele der 10, Deus lhe devolverá 100, porque agrada ao coração do homem ouvir falar que se ele entrar numa igreja, ele ganha um passaporte para a felicidade eterna, e ele não vai enfrentar dificuldade alguma, não vai adoecer, não vai empobrecer, não vai deixar de vencer qualquer disputa, concurso público, seleção. Esse não é o evangelho da palavra de Deus, esse não é o evangelho que Paulo pregava. Há muita gente que se considera evangélico no Brasil, mas não é, porque nunca ouviu o evangelho, e porque nunca ouviu o evangelho, não conheceu a Jesus Cristo, que é o cerne do evangelho, e porque não conheceu o evangelho, não foi transformado em seu viver, e porque não foi transformado na primeira
decepção humana, deixa a igreja. É por essa razão que temos uma multidão de desviados, de desistentes, de sem igreja, de gente decepcionada com a igreja. Talvez para você que me ouve, essa não seja uma questão inflamada, mas para mim que sou pastor, é. Não é você que recebe constantemente pessoas aqui nessa igreja batista dizendo das suas decepções com Deus. E passo a ouvir essas pessoas, e normalmente elas dizem que alguém profetizou que alguma coisa iria acontecer na vida delas e não aconteceu. Deus disse, pastor, que ia acontecer, usando a profetisa tal, o profeta tal, e não aconteceu. E eu abro a palavra de Deus e digo, falso profeta, se disse assim diz o Senhor e não aconteceu, é falso profeta. E segundo a palavra de Deus, devemos nos desviar dos falsos profetas. Não é você que já ouviu histórias as mais cabeludas nessa cidade, de gente que deu os seus bens, o seu dinheiro, porque havia promessa de que receberiam multiplicado muitas vezes, e claro, isso não aconteceu. Normalmente quem prega a teologia da prosperidade, só ele usufrui da prosperidade. A multidão que dá o dinheiro não prospera como eles. Irmãos, isso não é evangelho. Não me peçam para pregar uma mensagem que acalente os irmãos e faça os irmãos irem para o inferno sorrindo. Eu prego a mensagem que fere o coração, para que os irmãos acordem acerca das coisas que o Senhor nos diz e entrem no céu por terem crido no genuíno evangelho. Nós estamos vivendo um tempo assim, em que as pessoas não ouvem o evangelho genuíno. Essa igreja tem toda a liberdade de me exonerar, se em algum momento entender que eu sou duro, porque até o último dos meus dias eu vou continuar dizendo que existem igrejas chamadas evangélicas que não são. Existem pregadores que estão a serviço de Satanás, porque mudam, torcem, agridem a palavra de Deus e induzem muitos ao erro. Gente que é sincera, mas está errada. Gente que é sincera, mas não está seguindo o evangelho. Lídia ouviu o evangelho, e o evangelho de Paulo, irmãos, não disse para ela: Lídia, você é qualquer coisa de bom, você é espetacular, Deus vai fazer tudo de bom na sua vida. Lídia não ouviu coisas do tipo: você é cabeça, Lídia, e não cauda, você é filha do rei, decrete, determine, exija de Deus alguma coisa. Lídia ouviu o evangelho que Paulo sempre pregou, e o evangelho dele é: arrependa-se porque você é pecadora, e crê em Jesus Cristo, porque senão você estará perdido eternamente. Irmãos, esse é o evangelho, simples e profundo. Se você nunca ouviu o evangelho, você está ouvindo nessa noite. Você, a continuar na vida de pecados, está perdido eternamente, porque o pecado nos condena e nos separa de Deus. A menos que numa atitude de humildade você reconheça que é pecador e, crendo em Cristo, entregue-se aos cuidados e à direção dele, você está perdido, como eu estaria se não tivesse crido nessa mensagem. Lídia ouviu o evangelho do Salvador. Paulo explicou: aquele de quem as escrituras dizem que viria em carne veio e é Jesus, que se faria sacrifício, se fez, é Jesus, que pode pelo seu sacrifício na cruz perdoar o pecador que nele confia, é Jesus, que vai ser recebido nos céus e ele foi, é Jesus, que nos aguarda nos céus, é Jesus. Lídia ouviu o evangelho do Messias, da cruz e da graça de um Deus que por amor nos oferece salvação. Lídia é uma convertida genuína, porque ela foi alcançada por genuíno temor a Deus. Meus irmãos, temor a Deus é o reconhecimento de que Deus é grande, é o reconhecimento de que Deus está vivo, é o reconhecimento de que Deus é santo. E se Ele está vivo, Ele é grande e Ele é santo. Eu não posso olhar para Deus como se fosse um meu igual, como se fosse o meu chapa, o cara lá de cima, como uma conhecida apresentadora de TV muitas vezes se referiu a Deus. Deus não é esse camarada legalzão que não tem nada a me dizer, que faz qualquer coisa para que eu ande pertinho dele. Deus é santo,
soberano, Deus é justo, não precisa de você. Se você e o mundo inteiro negarem ao Senhor, Ele continuará sendo Deus, porque Ele é soberano. Você precisa dele. Lídia temeu a Deus. Lídia, com grande reverência, ouviu a palavra e considerou os reclames de Deus para a vida dela. Vejam Atos 16, no versículo 14 mesmo, quando a palavra de Deus diz que aquela mulher que já temia a Deus, porque era temente a Deus, ela queria ouvir o que aqueles homens de Deus tinham a dizer. Ah, meus irmãos, temor a Deus se vê muito na atitude do crente quando o pregador fiel à palavra prega. Quando nós ouvimos alguém com o coração, com o ouvido, com toda a alma, entregues à palavra que está sendo exposta, isso indica temor a Deus. É quando alguém diz: a palavra do Deus eterno será pregada, a Bíblia será aberta, Deus há de falar comigo, por isso eu em silêncio quero ouvi-lo. Isso é a atitude de temor que Lídia demonstrou diante da palavra. Ela escutava, e Deus, que está comprometido com quem está comprometido com Ele, abre o coração de Lídia completamente. E a minha oração é que Deus abra corações nessa noite, para entender e atender as coisas que Paulo dizia, para que ela desse crédito, para que ela valorizasse, para que ela reconhecesse o amor de Deus em permitir que Paulo em visão ouvisse que alguém na Macedônia clamava por ajuda, e Deus permitiu que ele fosse, e ela e Paulo estavam ali, porque Deus amava a Lídia e a muitas mulheres a quem permitiu que Paulo pregasse o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, Lídia arrependeu-se da vida longe do Senhor e creu em Jesus Cristo de todo o seu coração. Nós veremos que ela, logo no versículo 15, aceitou ser batizada. E o batismo é, meus irmãos, aquela declaração de que perseveramos em Jesus Cristo. Crie em Cristo. E por que fui batizado? Porque eu não voltei atrás. Eu disse à igreja: eu creio, eu quero obedecer a tudo que Ele me tem ordenado. Versículo 15, Lídia é batizada, leva os apóstolos à sua casa, e provavelmente não era uma família nuclear. Na casa dela estavam funcionários dela, essa é a ideia de casa, tanto que não é mencionado o marido de Lídia. E ali naquela casa ela diz: se vocês acreditam que eu creio em Jesus, que eu por crer em Jesus renuncio à velha vida, entrem em minha casa e fiquem aqui, porque eu quero contribuir com a obra que vocês estão realizando. Temor a Deus, irmãos. Alguém que ouviu com atenção, alguém que depois de ter ouvido disse: eu creio, eu obedeço, eu quero viver assim, eu agradeço a Deus porque Ele me enviou essa mensagem e eu quero atender a essa mensagem. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz que em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Evangelho é uma palavra transliterada da língua grega para a língua portuguesa. Evangelion, boas novas, boas notícias. O que a palavra de Deus está dizendo é que quem ouve as boas notícias de Jesus Cristo e crê nele, não será condenado, mas tem, por conta de Jesus Cristo em quem ele creu, a vida eterna. H.W. Trible escreveu o livro Nossas Doutrinas, então publicado pela Juerp, define arrependimento como uma mudança de atitude da mente em relação ao pecado e um profundo sentimento de tristeza por causa dele. Isso é temor a Deus. Temer a Deus, respeitar ao Senhor, levar em alta conta a vontade de Deus, é quando alguém muda a sua atitude em relação ao pecado e diz: pecado não é coisa pequena, pecado destrói a comunhão com meu Deus a quem eu amo, pecado decepciona a Deus que me ama, pecado fere ao Senhor. É quando alguém chora porque pecou. Quando alguém não é temente a Deus, ele é até irônico, é até debochado com o pecado.
até faz piada com o pecado. Ou vocês nunca ouviram as vantagens que adúlteros por vezes contam das suas aventuras extraconjugais? Falta de temor a Deus. Quando alguém acha que é grande coisa porque está cometendo pecado, não conhece o Senhor. O temor a Deus faz com que você compreenda que a sua vida é para a glória dele, porque ele te criou para que assim você fosse. E o pecado rouba a comunhão com ele, o pecado te destrói, o pecado te faz saco de pancadas de Satanás. O temor a Deus nos faz olhar para o pecado como um crime que não queremos cometer, porque ele sempre tem uma dura penalidade. Se alguém está conformado com o pecado, precisa de joelhos em lágrimas clamar a Deus para que lhe dê temor, a fim de que considere o danoso efeito do pecado na vida humana. Meus irmãos, John Dagg, esse escreveu um livro, Manual de Doutrinas, editado pela editora Fiel, falando sobre a fé, diz que no exercício da fé, todo mérito é renunciado e total dependência é posta nos méritos de Cristo. Se você acha que com dinheiro você pode comprar a aprovação de Deus, você está errado. Se você acha que com boas atitudes ajudar os idosos, e deve ajudar mesmo, ajudar os órfãos, e deve ajudar, você comprará a aprovação de Deus, você está enganado. Porque essas coisas são a consequência de um coração regenerado e não a causa. Quando você acha que pode fazer alguma coisa para entrar no céu, você ainda está confiando em você mesmo. Mas quando você diz, eu sou pecador, e por isso creio que em Jesus, perdoado por Ele, eu posso ir ao céu, aí nós estamos falando de fé em Jesus Cristo. Você é temente a Deus? Se você é temente a Deus, você vai perseverar no cumprimento da genuína vontade de Deus. Perseverança é uma palavra que acompanha aqueles que creem. Lídia ouve o Evangelho, crê completamente na mensagem do Evangelho, e porque a crença foi genuína, a mudança, a conversão foram verdadeiras, o que faz Lídia? Persevera. Eu já mencionei no versículo 15, quando é dito que ela quis trazer os apóstolos do Senhor para a sua casa. Esses homens, irmãos, continuam pregando, são presos. Paulo e Silas têm uma grande experiência na cadeia. O carcereiro se converte, leva Paulo e Silas até a sua casa. Depois eles são soltos da prisão. E quando eles são soltos, para onde eles vão? Versículo 40. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de quem? De Lídia, a mesma Lídia. Lídia estava agora dizendo a outros, eu conheci a verdade, venham à minha casa, nós estamos nos reunindo em torno da palavra, nós estamos crescendo na vida com Deus, venham à minha casa. Versículo 40 diz, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Já tinha nascido uma igreja, a igreja se reunia na casa de Lídia. Quando Paulo e Silas saem da prisão, reencontram a irmã Lídia, junto com ela muitos irmãos agora em Cristo Jesus, e eles então confortam esses irmãos preocupados, passam a dizer, irmãos, nós fomos presos não porque Deus nos abandonou, mas porque Deus queria ser glorificado na prisão. Ele queria nos levar para que o carcereiro e a sua família crescem no Evangelho. Irmãos, há um evangelho falso nos nossos dias, que o apóstolo Paulo chama de o outro evangelho, que sempre interpreta as dificuldades da vida cristã como ausência de Deus, como derrota. Irmãos, quem persevera em Cristo Jesus, olha para as portas que se fecham como se abertas estivessem. Olha o que Paulo e Silas dizem, calma irmãos, nós fomos presos porque Deus nos levou a pregar para outros que igualmente carecem da graça dele. Fiquem em paz, nossas vidas estão nas mãos dele. A prisão não foi para nos derrotar, mas para glorificar o nome do Senhor. Calma, irmãos, continuem firmes. E depois de terem explicado, doutrinado, confortado, eles seguem para Anfípolis e Apolônia, depois para Tessalônia, onde continuam, como diz Atos 17:3, padecendo pelo nome de Jesus Cristo,
expondo e demonstrando que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Paulo e Silas e os demais companheiros viram muitos sendo batizados na casa de Lídia, porque Lídia perseverou na vontade de Deus. Você tem perseverado em Jesus Cristo ou você tem oscilado? É com muito amor, eu não tenho nenhum prazer em dizer o que eu vou dizer aqui. Se você não tem perseverado em Cristo, pode ser que você não seja crente em Jesus Cristo. Porque quando alguém é convertido a Jesus Cristo, passa a ter uma visão tão correta sobre quem Deus é e sobre aquilo que o mundo é, que ele não abandona mais ao Senhor e não quer mais voltar para o mundo. Talvez se você vive na gangorra da vida cristã, no ioiô da fé, domingo à noite na igreja batista, durante a semana do meu jeitão, talvez nessa noite você precise, enquanto o Senhor abre o seu coração, admitir que você precisa de hoje arrepender-se genuinamente dos seus pecados. Hoje, entregar a sua vida sem reservas nas mãos de Jesus Cristo, de tal modo que isso signifique um compromisso inquebrável, de uma vida inteira que alcance a eternidade. Lídia é exemplo de conversão a Cristo, porque ela deu evidências de arrependimento e fé genuínos, e perseverou em Cristo. Converta-se a Jesus Cristo, é a minha oração, se você ainda não é convertido a Ele, porque você precisa, nessa noite, conhecer a Cristo, se ainda não conhece. Que Deus nos ajude a continuarmos crescendo no ensino da sua palavra. Esta foi a mensagem da Palavra de Deus.